Sejam bem-vindos e bem-vindas, queridos e queridas alunos e alunas do curso Mater Dei. Dando continuidade ao 6º módulo, hoje nós, com nossa 4ª aula, iremos ver o conteúdo sobre o novo bloco de livros da Sagrada Escritura, que é a introdução aos livros proféticos. Além da introdução aos livros proféticos, nós também vamos hoje ter uma visão panorâmica, um voo rasante sobre os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque e Ezequiel. Mas antes nós vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a nosso Pai que nos ajude, nos ilumine, nos dê os dons do entendimento, os dons da sabedoria, para que possamos aplicar em nossas vidas, na nossa espiritualidade, na nossa alma, o conhecimento sobre a sua palavra nas Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como dei agora a informação no início desse nosso vídeo, desse nosso 4º vídeo de hoje, nós vamos estudar agora a introdução aos livros proféticos. E veremos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque e Ezequiel. Para nós compreendermos bem esse bloco de livros dos profetas, nós vimos o Pentateuco, os livros sapienciais, agora estamos nos proféticos. Então, para que nós possamos conhecer bem esse bloco, nós temos que fazer essa introdução. Antes de mais nada, qual era a definição de profeta no significado autêntico, bíblico, do Antigo Testamento? Antes de tudo, nós temos que ver e definir o que seja um profeta no sentido bíblico. Um verdadeiro profeta é aquele que preserva a tradição autêntica do seu povo, perdida ou deformada em meio a tantas tradições, a tantas outras culturas criadas para defender interesses, legitimar poderes e sustentar sistemas. Assim sendo, o núcleo central da tradição autêntica é a fé exodal. O que é a fé exodal? Fé exodal é aquela fé que movia aqueles primeiros do livro do Êxodo, aqueles primeiros hebreus, a fé exodal, ou seja, de sair da escravidão e em busca da aliança com Deus no deserto e assim receber a herança, a terra prometida. Essa é a fé exodal. Ou seja, o reencontro com o verdadeiro Deus revelado a quem? A Moisés. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 2, quando Deus, naquele diálogo com Moisés, diz: eu sou Javé, seu Deus, que fiz você sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Logo, profeta é aquele que se inspira na lição libertadora de Deus do Êxodo e a partir daí analisa a situação presente e mostra o projeto de Deus para o futuro do seu povo. Então, o que move o profeta, o que inspira o profeta é aquele espírito do Êxodo, ou seja, da aliança, do cumprimento da aliança com Deus, né? Da ação libertadora de Deus que faz sair da escravidão e cumpre-se a promessa, né, da terra prometida, ou seja, da libertação espiritual. Qual é a etimologia da palavra profeta? Em hebraico, a denominação correta para profeta é Nabi. A origem do vocábulo Nabi é incerta. Com toda a probabilidade quer significar simplesmente aquele que é chamado, aquele que é vocacionado.
Na versão dos 70, ou seja, da Septuaginta, Nabi se traduz sempre pela palavra grega profetes. A etimologia da palavra grega profetes não oferece dificuldade alguma, embora a palavra tenha sido mal compreendida. A palavra profetes vem do verbo femi, que quer significar dizer. Femi é o verbo dizer, falar. Mais o prefixo pró. Esse pró não é temporal, ou seja, ele não significa uma anterioridade, de predizer, mas substitutivo, ou seja, falar em lugar de, em nome de. O profeta, portanto, é aquele que fala em nome de alguém. Ele é o porta-voz, é um arauto, alguém que fala em quem? Em nome de Deus. É alguém chamado por Deus para ser o seu porta-voz. Esse é o sentido preciso, exato, do que seja a palavra profeta no Velho Testamento. Portanto, profeta, em sentido bíblico, quer dizer o que fala em nome de Deus. Não deve ser entendido, no sentido atual do português, como aquele que vaticina ou adivinha o futuro. O profeta bíblico pode, em pequena escala, até mesmo vaticinar, predizer fatos futuros. Mas a sua preocupação principal estava menos no futuro do que no presente. E muitas vezes se mostrava mais preocupado com o passado. Ele mostrava o passado e apontava para o futuro. Profetismo, então, é aquilo que os profetas, demonstra que os profetas estão na raiz da teologia de Israel, é o profetismo. As tradições que nós já estudamos, a javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, foram apontadas no Pentateuco como estava muito presente no profetismo. Dentro da própria Bíblia, nota-se que o fenômeno do profetismo se tornou, de muitos elementos e experiências que foram evoluindo e criando, um conceito enriquecido de várias matizes, capazes de conter até alguns contrastes. A variedade de nomes utilizados para exprimi-lo é um sinal claro disso. E o nome que ficou a ser mais utilizado, ou seja, o termo Nabi em hebraico, não é afinal o mais claro de todos os que existiam para designar tal conceito. Agora nós vamos ver a divisão dos livros proféticos. Quais são as divisões dos livros proféticos? No Antigo Testamento, esses profetas costumam ser divididos em dois grupos. Quais são os dois grupos? Os profetas maiores e os profetas menores, segundo a extensão e a importância que foi atribuída a cada um deles. Então, há profetas maiores e profetas menores. Em critério de quê? Da extensão da sua obra ou da importância que se atribuiu a cada um deles. E são 18 os profetas, ou seja, são 18 livros desse bloco profético. Quais são os profetas maiores? Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O livro das Lamentações aparece como uma espécie de prolongamento do livro de Jeremias, embora já não se costume traduzir o parágrafo inicial da tradução grega, que o atribuía expressamente a Jeremias. E os profetas menores? Alguns se apresentam como figuras historicamente mais definidas, como é o caso de Oséias, de Amós, Miqueias, Ageu e Zacarias. E outros como Joel, Abdias, Naum, Abacuque, Sofonias e Malaquias, pouco se sabe ao certo, podendo mesmo acontecer que alguns sejam apenas nomes simbólicos da própria obra literária ou da respectiva mensagem. Então vejam bem que essa divisão é uma divisão, digamos assim, didática. Jonas também aparece na Bíblia grega como os profetas menores, mas na Bíblia hebraica, no cânon hebraico, ele faz parte dos escritos, ou seja,
da parte mais histórica. De fato, além da narração contida no livro de Jonas, historicamente nada mais se sabe acerca do personagem de quem recebe esse nome. Pouco se sabe ao certo, podendo mesmo acontecer que alguns profetas sejam apenas nomes simbólicos da própria obra literária ou da respectiva mensagem. Jonas também aparece na Bíblia grega entre os profetas menores, mas na Bíblia hebraica faz parte dos escritos. Quais são os livros proféticos desse bloco de livros proféticos? Repito: Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora nós vamos, após termos visto essa introdução um tanto superficial, não se preocupem, porque na apostila que vocês receberão referentes a este módulo, vai ser muito mais condensada, vai ser muito mais densa, digamos assim, mas até prolixa e mais detalhada sobre esse assunto. Ou o que eu faço aqui é apenas um voo rasante, digamos assim, né? Sou pontual. Mas na apostila é muito mais completo. Eu tenho feito um esforço de esmerar bem nas apostilas de toda a Sagrada Escritura para que vocês possam ter ali uma certa, digamos, facilidade didática e teoricamente, né? Eu tenho procurado ver esse aspecto muito, digamos, de uma maneira muito didática e mais densa desse estudo das Sagradas Escrituras nas apostilas. Então não se preocupem, aqui é apenas uma visão para vocês poderem ter do que seja cada livro, esses blocos bíblicos do Antigo Testamento. Agora nós vamos entrar no livro do profeta Isaías. Quais são as características deste livro do profeta Isaías? O livro de Isaías apresenta como título dele, o título do livro, Visão de Isaías, filho de Amós. Está no capítulo 1, versículo 1 do livro. E aparece como o primeiro dos profetas posteriores, no cânon hebraico, em relação aos profetas anteriores, que são Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. É uma obra, veja bem, são de 66 capítulos, com 3 partes muito distintas. São 3 blocos de capítulos e muito distintos, muito diferentes um do outro. São 3 blocos, 66 capítulos, divididos em 3 blocos, diferentes entre si. E diferentes não só de conteúdo, mas de época também. Na temática, na inspiração literária e nos autores. O primeiro bloco do livro de Isaías é conhecido como Proto-Isaías ou Primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Vejam bem. O segundo bloco é chamado ou conhecido como Deutero-Isaías ou Segundo Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55. E o terceiro bloco, que é conhecido como Trito-Isaías ou Terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao capítulo 66. São 10 capítulos. Partimos do pressuposto que se trata de 3 profetas diferentes, cujos escritos foram recolhidos, foram compilados, sob o nome comum do profeta Isaías, do século VIII a.C. Este livro, portanto, possui 66 capítulos e 1262 versículos. Então, quem é o autor desse livro, ou desses blocos que estão nesse livro? Como já visto agora, o livro possui 3 partes que diferem quanto ao ambiente e épocas. Certamente a primeira parte, chamada de Proto-Isaías, é atribuído tranquilamente, né, ao profeta Isaías, que nasceu por volta do ano 765 a.C., ou seja, no século VIII a.C. Em 740, no ano da morte do rei Uzias, ele recebeu no templo de Jerusalém sua vocação profética
A missão de quê? De anunciar a ruína de Israel e de Judá, em castigo por causa da infidelidade do povo. Exerceu seu ministério por 40 anos. Esse primeiro bloco do profeta Isaías, que é atribuído ao próprio profeta. Já quanto à autoria do segundo bloco, que é o bloco chamado Deutero-Isaías, que vai do capítulo 40 ao capítulo 55, é considerado esse bloco a autoria anônima. E, por ser anônimo, percebe-se nesse autor anônimo uma grande inteligência, como um grande e eminente teólogo da sua época, e que certamente pertenceu à escola de Isaías, foi discípulo de Isaías, ou mesmo da escola que ele deixou. Quanto ao Trito Isaías, que é o terceiro bloco, que vai do capítulo 56 ao 66, não há identificação também da sua autoria. Poderia ser um ou vários autores dessa escola de Isaías, que são profetas pós-exílicos, ou seja, são profetas depois da volta do povo hebreu que estava na Babilônia, depois de 536. E foi redigida onde? Provavelmente na Palestina, logo após a volta do cativeiro em 538, 536. Então, qual é a datação desses livros? Bem, o Proto-Isaías, que é o primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 39, que se atribui ao profeta Isaías, ele provavelmente deva ter sido escrito na época do século VIII, com plausível certeza, antes do exílio. O Deutero-Isaías não pode ser obra do profeta, que era do século VIII, pois o contexto histórico é diferente e remonta a cerca de 2 séculos depois da época dele, ou seja, o século VI. É decrescente, será o oitavo, 2 séculos depois, decrescendo o século VI, cujo período se localiza na época do cativeiro, na Babilônia, no período de 586 a 538, ou seja, no século VI. E o Trito Isaías, é o terceiro bloco, é considerado essa parte do livro como uma obra dos continuadores do segundo Isaías, do Deutero-Isaías, em períodos já pós-exílico, ou seja, já do retorno de Jerusalém da Babilônia, logo após 538, 536, no final do século VI. Né? Então, esse livro ele é assim, um pouco complexo e faz-se necessária a noção e o necessário conhecimento dessas divisões e das características de cada um desses blocos. Né? Muito bem. Agora nós vamos para o livro do profeta Jeremias. Quais são as características do livro do profeta Jeremias? O livro de Jeremias, vejam bem, é uma coleção feita por muitas mãos, ou seja, várias pessoas participaram na confecção, na redação desse livro, o que é típico de todos os livros proféticos. Vocês não pensem que todos os livros foram escritos, né, rapidamente ou por um só autor, não. É típico de todos os livros proféticos, todos os 18 livros, que sejam esses livros, de cada livro seja obra de vários autores, não só daquele que leva o nome, mas também de outros autores anônimos. Jeremias é o nome dado ao livro do profeta cuja vida melhor conhecemos, pois sua obra nos oferece inúmeros dados, tanto pessoais como sociais e históricos, relativos ao seu tempo. Ele nasceu por volta de 650 a.C., ou seja, do período pré-exílico, em Anatot, aldeia da tribo de Benjamim, situada a uns 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém, de uma família de ascendência sacerdotal. Se era, né? Benjamim. A atividade profética de Jeremias se desenvolveu, ou seja, a atividade como profeta, a sua vocação, ele exerceu entre os anos 627 e 586 a.C., ou seja, logo no período imediatamente anterior à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor.
Este fato marcará de forma decisiva a sua mensagem, especialmente a vinculação às tradições provenientes das tribos do norte, ou seja, de Israel, e a insistência com que sublinha a importância da aliança mosaica, ou seja, a fidelidade à aliança. No que diz respeito à sua personalidade, temos diversos capítulos de caráter autobiográfico. Mais significativos ainda são os textos chamados Confissões, em que ele testemunha, a par das suas angústias, o seu enamoramento por Deus. Ele se apaixonou por Deus. Jeremias, aqui tudo indica, morrera em Táfnis, no Egito, por volta de 586 a.C., talvez até um pouco depois. Este livro de Jeremias possui 52 capítulos e 1368 versículos. E a autoria? É atribuída essa autoria ao profeta Isaías? Bem, é atribuído sim ao profeta Jeremias uma grande parte da redação dessa obra. Todavia, veja bem, há interpolações e acréscimos posteriores a essa redação feita por ele. Alguns até mesmo atribuídos a Baruque, que era seu secretário, o profeta Baruque, que era secretário do profeta Jeremias. Também há nos períodos do final do exílio, ou seja, lá por volta dos capítulos 50 a 51, e no pós-exílico, alguns acréscimos efetuados por redatores deuteronomistas após 536 a.C., ou seja, após o período do exílio na Babilônia. Lembrem-se que os escritores deuteronomistas dessa escola, dessa fonte deuteronomista, são aqueles que enfatizavam aquele pensamento, aquele princípio. Se é fiel à aliança, é abençoado por Deus. Se é infiel, é amaldiçoado por Deus. E qual a datação, portanto, qual a cronologia desse livro? Sua obra situa-se na cronologia bíblica entre 626, ou seja, no início do século VII e final do próprio século VI, ou seja, 586 a.C., início do século VII e século VI, ou seja, que é decrescente. Entretanto, conforme estudos exegéticos, uma redação definitiva pode ser por volta do final do século VI, ou seja, do período já pós-exílico, fizeram uma redação final desse livro. E por que Jeremias escreveu esse livro? Jeremias tinha a intenção de registrar as profecias finais sobre o reino de Judá, que era o reino do sul, advertindo-lhe sobre a destruição que se aproximava e que a nação deveria se arrepender, o rei e a nação, todo o povo. Jeremias clama à nação para que se volte a Deus, ou seja, a fidelidade a Deus, a aliança com Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido à sua idolatria e imoralidade impenitente. Esse livro é um livro assim, muito triste, né? Porque conta a angústia e a destruição de Jerusalém. Jeremias viveu nos períodos mais conturbados da história do povo de Israel. O fim do reino de Judá e a destruição de Jerusalém pelo Império da Babilônia. E foi chamado à vocação profética ainda na sua juventude. E no ano 13 do reinado de Josias, em 626, numa primeira época manifesta a esperança da restauração da unidade do povo, tarefa na qual se empenhará o rei Josias através da reforma religiosa com um momento forte em 622, e estava centrada no movimento deuteronomista. E qual é a mensagem teológica desse livro de Jeremias? A mensagem de Jeremias que ele nos oferece é profundamente espiritual e teológica. Dela apraz-me destacar a doutrina da nova aliança, bem como a sua permanente confiança no Senhor, que o ajuda a superar todas as adversidades com que se vê confrontado. Jeremias, dotado de grande sensibilidade, é testemunho
vivo do homem plenamente apaixonado pela causa de Deus e pela identidade espiritual e religiosa do seu povo. Apesar das constantes proclamações de que a pátria será destruída, Jeremias não foi um profeta ao serviço da Babilônia, como o acusavam. Soube pôr o projeto de Deus acima dos interesses políticos e exortar os homens de seu tempo à fidelidade, embora se conste que os seus apelos foram em vão. Por isso, Jerusalém viria a ser destruída em 587, e o povo de Israel partiria para o exílio na Babilônia, a fim de expiar o seu pecado. E agora nós vamos ver o livro das Lamentações. O que é o livro das Lamentações? Quais são as suas características? O livro das Lamentações, na verdade, é um livro que contém poemas de luto, poemas de tristeza, lamentos ou elegias, em torno da devastação de Jerusalém e da destruição do templo por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 586 a.C. Pertencem esses poemas desse livro das Lamentações ao gênero literário das endechas fúnebres, poemas fúnebres. O título desta obra é a tradução do hebraico Quinô, que já se encontra no Talmud e em outros escritos rabínicos, por exemplo, a grande Midrash Rabbah, em Lamentações Rabbah e também no grego Trenoi, que expressa o mesmo sentido. Provavelmente esses poemas foram compostos na Palestina após a ruína de Jerusalém, logo após a destruição. O livro possui 5 capítulos e somente 154 versículos. A autoria é anônima, mas a tradicional atribuição a Jeremias baseia-se na notícia que nós encontramos no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículo 25, que se fala do lamento de Jeremias sobre o rei Josias. Mas isso não se refere à destruição de Jerusalém nem do templo. Diante disso, então, qual é a cronologia? Qual a datação desse livro das Lamentações? Os textos datam do tempo do exílio babilônico, antes da reconstrução ou restauração do templo por Zorobabel, em 520 a.C. O templo foi construído por Salomão, destruído em 586. Em 520, Zorobabel constrói a segunda vez. Ficou quase 100 anos esse segundo templo foi destruído. E o terceiro templo foi construído por Herodes, o Grande. Por isso que é conhecido também como Templo de Herodes. Qual a finalidade desse livro? Qual foi o objetivo para o qual foi escrito? Como resultado da idolatria contínua e sem arrependimento do povo de Judá, Deus permitiu que os babilônios assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade santa de Jerusalém. O templo de Salomão, que tinha existido por cerca de 400 anos, foi totalmente queimado. O profeta Jeremias, que é uma testemunha ocular desses acontecimentos, escreveu o livro das Lamentações, como se atribui, como um lamento pelo que tinha acontecido a Judá e Jerusalém. E qual a mensagem teológica que esse livro nos dá? O autor lamenta-se da situação miserável que o povo de Israel e as suas instituições se encontram. E fala da humilhação extrema a que chegaram Israel e Jerusalém. Humilhação diante de todos os povos. Tudo isso como consequência e resultado do mau procedimento do povo e da sua infidelidade à aliança com Deus. É um castigo. A situação é interpretada à luz da fé como um castigo e como um tempo de purificação, dado a haver uma esperança última de que Deus voltará o seu olhar clemente para o povo. Por isso tudo, tanto judeus como cristãos fazem uso destes poemas na liturgia, em momentos significativos da sua história.
sem os judeus nas festas do jejum, em que recorda a destruição de Jerusalém no ano 70, e pelos romanos, E os cristãos, na liturgia da Semana Santa, ao recordarem os sofrimentos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro de Baruque? O livro de Baruque tem as suas características. Quais são as características do livro de Baruque? Embora esteja entre os livros proféticos, Baruque é um livro sapiencial. Interessante. Ele está catalogado no bloco profético, mas é um livro sapiencial. É um dos livros deuterocanônicos ausentes da Bíblia hebraica e da Bíblia protestante. A Bíblia grega coloca-o entre Jeremias e Lamentações e a Vulgata depois das Lamentações. Este escrito, ou seja, este livro, recebe o nome de livro de Baruque a partir do capítulo 1, versículos de 1 a 3, onde o seu autor se apresenta e nos descreve um pouco da história dos desterrados da Babilônia após a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Este livro possui 6 capítulos e 213 versículos. E a autoria é de Baruque? Bem, segundo a introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 14, teria sido Baruque, secretário de Jeremias, em Babilônia, depois da deportação. E ele foi enviado a Jerusalém para ser lido o livro nas assembleias litúrgicas. Mas seria o mesmo Baruque secretário de Jeremias? Ora, no livro de Jeremias, Baruque é apresentado como escriba ou secretário do profeta e é estreitamente ligado a algumas etapas da vida de Jeremias, chegando mesmo a refugiar-se com ele no Egito. Pelo texto, vemos também que desempenhou uma tarefa importante junto aos dos exilados, fazendo-se porta-voz do profeta de Anatote, Jeremias. Mas o nome dado ao autor deste escrito é certamente um pseudônimo, técnica muito usada no campo literário em todos os tempos e também no mundo bíblico. Logo, hoje se sabe que não foi o profeta Baruque que redigiu a obra, sendo por isso incerta a sua autoria. Isto é tanto mais provável quanto este livro não remonta ao período do exílio da Babilônia, embora algumas das suas fontes e os episódios narrados se situem nesse contexto. Então, qual é a datação? Qual é a cronologia desse livro? A introdução foi escrita diretamente em grego. A oração do capítulo 1, versículo 15 ao capítulo 3, versículo 8, que explana o escrito de Daniel, capítulo 9, versículo 4 a 19, remonta certamente a um original hebraico, e a mesma conclusão é provável com relação aos demais 2 trechos. A data de composição mais verossímil entre os séculos II e I a.C. E o livro de Ezequiel. Vamos agora ao livro de Ezequiel. Quais são as características desse livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel a diferença de Jeremias, se apresenta como um todo bem ordenado, ou seja, bem esquematizado. Entre os profetas, Ezequiel é conhecido pela linguagem intrépida e pelo estilo imaginativo. Quanto ao gênero literário, é ao mesmo tempo profético e apocalíptico. Esse livro possui 42 capítulos e 1243 versículos. Vamos ver um pouco sobre a autoria desse livro de Ezequiel. Quem seria, de fato, o autor? Vejam bem, como sempre, em todos os livros bíblicos, a autoria da obra é atribuída ao nome da obra, Nesse caso, é atribuída a Ezequiel. Ezequiel é uma palavra de origem hebraica que significa Deus é forte, Yehekel, Ezequiel, ou Deus dá força. Ele era filho do sacerdote Buzi. Ele próprio, Ezequiel, foi sacerdote em Jerusalém, o que se comprova pela linguagem
de que se serve e pela atitude que tomou quanto ao culto. Deve ter nascido por volta de 620 a.C., em Jerusalém, na época do rei Josias. A sua mulher faleceu subitamente, antes da destruição da cidade de Jerusalém, por volta de janeiro de 586. Em 597, por altura da primeira deportação, foi para a Babilônia com a família, tendo se instalado em Tel Aviv. Ali se situa a sua visão do carro do trono de Deus, com a sua glória, no 5º ano da deportação do rei Joaquim, ou seja, em 592. É então que sente a vocação para profeta, quando contava cerca de 30 anos de idade. A sua atividade profética na Babilônia dura cerca de 20 anos, sendo que a sua última profecia foi por volta do ano 570, ou seja, bem no meio do período em que o povo hebreu ficou cativo na Babilônia, de 586 a 536. Qual então a cronologia? Qual a datação desse livro de Ezequiel? O livro de Ezequiel não foi escrito de uma só vez. Certas passagens, como os duplicados, quebram a sua unidade. Por exemplo, o carro de Deus é referido 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 10. A missão do profeta como guarda do povo é apresentada 2 vezes. Um no capítulo 3, versículo 17 ao 21, e outro no capítulo 33, versículos de 1 a 9. Alguns pormenores sobre o pecado e o castigo encontram-se em duas citações distintas. E por aí vai. É, pois, admitir a existência de um redator posterior que reviu a obra e lhe deu um último retoque. Mas não é fácil distinguir sempre o que pertence ao autor profeta e o que pertence a este redator. Às vezes fica difícil distinguir entre as duas redações, a autoria. Tem-se também observado nessa obra alguns aditamentos. Por exemplo, o capítulo 2, versículos de 1 a 3 e versículo 9, capítulo 2, versículos de 1 ao capítulo 3, versículo 9, foi introduzido no meio da visão do rio Cabar. Houve aí um bom aditamento. E no capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 21, interrompe o nexo entre 10, 22 e 11, 12. Então alguém fez uma interpolação. Ezequiel manifesta mais do que uma vez que o autor foi um homem de ação, a dirigir-se frequentemente aos seus ouvintes, a dialogar com as pessoas, a realizar ações simbólicas diante delas. O livro de Ezequiel foi provavelmente escrito entre 593 e 565, ou seja, antes do período de Babilônia, antes do exílio, e logo após, em 565, durante o cativeiro babilônico dos judeus. Mas qual foi a finalidade, qual o objetivo do profeta ao escrever esse livro? Ezequiel ministrou à sua geração da sua época, uma geração extremamente pecaminosa e completamente sem esperança. Por meio do seu ministério profético, ele tentou levá-los ao quê? Ao arrependimento imediato e à confiança no futuro distante. Ele ensinou que, primeiro, Deus trabalha através de mensageiros humanos. 2. Mesmo com a derrota e o desespero, o povo de Deus precisa afirmar a soberania de Deus. 3. A palavra de Deus jamais, nunca falha. 4. Deus está presente e pode ser adorado em qualquer lugar. 5. As pessoas têm que obedecer a Deus se quiserem receber as bênçãos. Bem deuteronomista esse princípio. E o 6. O reino de Deus virá, é infalível, ele vem. É muito bonito essa obra, né, do livro de Ezequiel. Qual é a mensagem teológica que ele nos traz? Nos primeiros capítulos da obra encontramos os mesmos temas que se nos deparam em Jeremias. Os mesmos temas, ou seja, o povo de Judá gravemente culpado
pelas faltas que cometeu. A justiça de Deus que vai castigar Israel. O cerco a Jerusalém. A tomada da cidade com a destruição do templo. A deportação do povo para o cativeiro, etc. Os temas. Mas em tudo isso podemos apontar alguns pormenores próprios de Ezequiel. Como são? Quais são esses pormenores? A história de Israel, segundo do ponto de vista de Ezequiel, é considerada como uma apostasia contínua do povo, pois Israel deixa-se corromper desde o início. Já na sua infância se entregou à idolatria no Egito e depois no deserto, em Canaã. Jeremias e Oséias ainda se tinham referido a alguns momentos de fidelidade a Israel, mas Ezequiel nem sequer apresenta esses momentos de fidelidade. Quer assim exprimir de maneira mais evidente que o povo é corrupção total desde o começo da sua existência, ou seja, o povo sempre foi infiel à aliança com Deus. A observância estrita da lei levítica de pureza é um tema predileto do livro de Ezequiel. Como o sacerdote que era, Ezequiel era sacerdote, refere-se frequentes vezes à distinção entre o puro e o impuro. Deve ter tido uma educação muito rigorosa neste domínio. Treme perante a exigência de comer algo que seja impuro. Alude muitas vezes ao povo que se mancha com comer algo que seja impuro. E também chama a atenção do povo que se mancha com seus pecados. Ele, em particular, acusa os pecados de idolatria e os sacrifícios de crianças. O templo é profanado com cultos idolátricos e o país com as faltas do povo e com os cadáveres dos mortos. A profanação do sábado merece-lhe, porém, alguns reparos espirituais. No livro de Ezequiel, a ideia dominante é de que o povo e a terra devem ser santos como Deus é santo. Um tema considerado inovador na teologia de Ezequiel é o da responsabilidade individual de cada um, que contrasta com a ideia tradicional da responsabilidade coletiva. É dele que depois vai derivar, no judaísmo posterior, a crença na retribuição após a morte. Nos capítulos de 8 a 11 e 18, elabora os princípios morais da responsabilidade religiosa individual. Cada pessoa é responsável pelas ações que pratica. O judaísmo posterior e o Novo Testamento foram muito influenciados pela apocalíptica de Ezequiel. Neste capítulo, Ezequiel é um precursor. A profecia de Gog, os capítulos 38 e 39, fala-nos dos últimos tempos e da vitória final de Deus sobre os inimigos. Daniel, o próprio Jesus e São João, no seu Apocalipse, irão desenvolver este pensamento que já estava em Ezequiel. Neste aspecto, Ezequiel aproxima-se de Isaías. A última ideia teológica merece referência. Qual é? É de que se relaciona com o futuro templo e a distribuição do país pelo santuário, pelo rei e pelas 12 tribos. Expressa um ideal político-religioso que seria bastante desenvolvido e que, apesar de não ter sido propriamente posto em prática, ainda explica certas peculiaridades do judaísmo restaurado. E assim nós terminamos esse bloco desses profetas, de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque e Ezequiel. No próximo vídeo, vídeo 5, nós vamos dar continuidade a esse bloco dos livros dos profetas, os livros proféticos. Né? E não se preocupem, na apostila vocês terão tudo isso de uma maneira muito maior, mais vasta, mais condensada, mais densa e didaticamente bem explicada. Então vocês vão poder aprofundar com a leitura da Bíblia. Nunca deixem de ler os livros. Tem que ler acompanhando a Bíblia para vocês entenderem, certo? Então que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.